Eu sempre fui uma jovem muito tímida. Eu não tinha coragem de me chegar para os rapazes, de ficar com eles. Eu era muito retraída mesmo. E eu andava em um grupinho de amigas que eram muito pra frente. Elas só falavam em namorado, em ficar. E sabe essas coisinhas de namorico? Só falava isso, era só esse o assunto. Às vezes eu me sentia muito deslocada entre elas, né? Porque às vezes, quando elas estavam falando sobre isso, eu não tinha nada pra falar. Muitas das vezes elas me zoavam, elas ficavam, sabe, fazendo aquela pressão em cima de mim, mas eu nunca me deixei levar por conta disso, né? E assim, eu era a única virgem do grupo. Elas, pelo que elas diziam, né, todas já não eram mais, né? Quando eu tava no último ano do ensino médio, no terceiro ano, eu conheci o Henrique. O Henrique logo assim me conquistou com o jeito dele, bacana, engraçado. E ficamos muito amigos. E todas as minhas amigas ficavam shippando nós dois, sabe? Tipo, falando que a gente fazia o casalzinho perfeito, que a gente podia namorar e tal. Só que por eu ser muito tímida, nossa, eu ficava morrendo de vergonha quando elas faziam aquelas brincadeiras, porque eu gostava muito do Henrique, assim, né? Eu sentia que eu sentia algo diferente por ele, mas eu não tinha coragem de falar, de me chegar pra ele, nada, né? E o Henrique também nunca tomou nenhuma iniciativa. Só que um dia, o Henrique do nada me beijou. E depois daí, a gente começou a namorar. Foi tudo assim, sabe, inesperado. E o nosso namoro durou muito tempo, durou anos, na verdade, né? A gente terminou o ensino médio, a gente se formou e a gente continuou namorando. Passados uns anos, a gente resolveu se juntar. E os nossos pais super apoiava a gente. Como a nossa família sempre tiveram condições, os nossos pais ajudou a gente a construir a nossa casinha, ajudou a gente a comprar a mobília, os móveis, né? E depois a gente começou a trabalhar. Ele começou a trabalhar primeiro e depois eu também comecei a trabalhar. A minha vida estava perfeita. Eu era muito, muito apaixonada pelo Henrique. Ele foi o meu primeiro homem, sabe? Então eu sentia que realmente tinha valido a pena ter esperado esse tempo todo, porque eu não me arrependi de perder a minha virgindade com ele, eu não me arrependi de ter ficado com ele, sabe? Então eu tinha essa sensação de que tinha valido a pena esperar. E o nosso relacionamento ia muito bem, a gente se dava super bem, a gente se entendia, né? Só que com o tempo eu descobri que o Henrique, ele tava me traindo com a colega de trabalho dele. E nossa, eu fiquei arrasada, gente, arrasada. O Henrique, o próprio Henrique me confessou que tava me traindo. E ele chegava pra mim, ele dizia: amor, me perdoa, foi um vacilo. Vamos tentar, gente, mas eu fiquei tão arrasada, mas tão arrasada, mas eu amava tanto o Henrique que eu resolvi dar mais uma chance. Mas não deu certo. Eu não conseguia esquecer a traição. Eu ia pro trabalho, eu ficava em casa, o Henrique ia trabalhar e eu ficava imaginando mil coisas, gente. Eu ficava imaginando que ele tava me traindo, que ele tava se encontrando com outras mulheres, que ele tava voltando a se encontrar com a mesma mulher que ele me traiu. Então eu não conseguia esquecer isso. Então as nossas brigas passaram a ser frequentes. A gente não tinha mais aquela amizade que tínhamos antes, aquela confiança que tínhamos antes. Então acabou que o nosso relacionamento não deu certo. Vendemos a casa e eu voltei pra casa dos meus pais. E nossa, eu tava numa deprê, gente. Uma deprê lá no fundo do poço mesmo. E eu continuei seguindo o Henrique nas redes sociais. E quando eu via que o Henrique tava vivendo a vida dele de boa, gente, o Henrique postava foto em festa, em balada, com várias mulheres. E nossa, eu ficava arrasado. Como é que pode? Ele não me amava, sabe? Então eu fiquei mais deprimida ainda de ver ele lá curtindo de boa e eu no fundo do poço. Porque se era recente a nossa separação, ele tava de boa curtindo, então ele não me amava, ele nunca me amou. Então eu me afundei mais ainda. A minha melhor amiga, uma das meninas do grupo, vendo a minha situação, ela sempre ia me ver, ela sempre ia na minha casa, ela sempre me dava conselho. Ela falava: poxa, amiga, sai dessa,
Sai dessa, o cara tá curtindo a vida dele de boa e tu tá aí sofrendo, morrendo, se acabando. Vai conhecer gente nova, amiga. Você é jovem, você é bonita, você é linda, sabe? Então começou a me incentivar e tal. E aos pouquinhos eu fui saindo, sabe? Entre aspas, assim, fui saindo do fundo do poço, aos pouquinhos, entre aspas, né? E eu fiz uma conta no Tinder. E no Tinder, eu conheci o Pablo. Nossa, o Pablo, ele tinha um jeito, assim, do Henrique, brincalhão, sabe? E esse jeito brincalhão, eu amava pessoas que me faziam rir. E o Pablo, ele me fazia rir. E eu gostava de conversar com ele, só que eu não tinha interesse nenhum nele. Eu só gostava de conversar com ele. Só que o Pablo, ele sempre ficava insistindo pra gente se encontrar. Sempre ficava insistindo. E eu, gente, eu não queria me encontrar com ele, porque eu não tava afim. Eu não tava afim dele, eu não senti nada por ele. Entendeu? E eu sabia que se eu me encontrasse, ele ia querer algo mais. E eu não ia poder retribuir o que ele queria. Então, demorou muito, gente, pra eu aceitar o primeiro encontro. Porque de tanto ele insistir, eu aceitei, entendeu? Ficar com ele, sair com ele, na verdade. A gente se encontrou em um barzinho, bebemos algumas coisas, comemos alguns petiscos ali. E ele me chamou pro apartamento dele. E, gente, eu lembrei na hora, quando ele me chamou pra ir pro apartamento dele, eu lembrei na hora do Henrique. Que o Henrique tava vivendo a vida dele, tava de boas, sabe? E eu, na merda mesmo, no fundo do poço. Então eu topei. Eu fui pro apartamento dele e eu já sabia o que ia acontecer, gente. Eu tava decidida a esquecer o Henrique. Eu pensava, quem sabe eu me envolvendo com ele, eu tendo relação com ele, alguma coisa, eu consigo esquecer o Henrique, né? Fui pro apartamento dele. Gente, quando eu coloquei os pés no apartamento dele, eu senti uma vibe tão estranha, uma energia tão pesada dentro daquele... Eu nunca tinha sentido isso, gente, nunca. Mas ok, deve ser coisa da minha cabeça, né? Do jeito que eu tô, deve ser coisa da minha cabeça. E assim, gente, assim que eu, né, que a gente entrou lá no apartamento, o Pablo, ele já foi logo avançando pra cima de mim, me beijando desesperadamente, já foi logo arrancando minha roupa, parecia um animal, sabe? E eu não sei o que deu em mim, gente, naquele momento, que eu deixei o Pablo fazer tudo o que ele queria. Gente, eu não me senti confortável em nenhum momento, eu não tava nem... Não teve nada, ele não começou com nada, não começou com a conversa, não conversou com uns beijinhos de leve, já foi logo assim, direto, sabe? E nossa, a minha reação foi o trem mais esquisito do mundo, gente, foi muito bizarro. Porque até hoje eu não sei por que eu fiquei daquele jeito, que eu tive aquela reação. Aí tá certo, ele fez tudo o que ele queria, foi horrível, gente, foi horrível. Eu não senti nada. E do nada, me deu um clique, sabe? Parece que eu tava em transe e de repente eu despertei e eu reagi. A primeira coisa que eu fiz foi descer da cama, já fui logo me vestindo, trocando minha roupa e disse que queria ir embora. O Pablo ficou sem entender nada, né? Ok, mas ele me levou pra casa. Gente, quando eu cheguei em casa... Eu já fui logo correndo pro banheiro. Já fui tirando a minha roupa, correndo pro banheiro. Gente, eu só sei que naquela noite eu tomei uns 5 banhos. Uns 5 banhos, gente. E eu me sentia suja. E eu me sentia, sabe, um nojo. Era como se tivesse uma sujeira que não saía do meu corpo. E eu me esfregava, gente. Eu me esfregava tanto, mas tanto. E aquilo não saía, aquela sensação de sujeira, de nojo, não saía do meu corpo, gente. E isso durou uns dias, eu desse jeito, nessa situação. Toda hora, gente, de 1 em 1 hora, eu ia tomar banho porque eu me sentia suja. Eu tava me sentindo como se tivesse algo impregnado, sabe, no meu corpo.
E eu recorri, eu não tive nem coragem de falar com meus pais sobre isso. Eu recorri à minha melhor amiga, contei a ela o que estava acontecendo, né? E ela ficou assim, espantada. Ela falou assim: amiga, eu acho que isso é seu psicológico. E ela falou algo que pra mim na hora fez sentido. Ela falou assim: amiga, eu acho que isso é seu psicológico. Pelo fato do dia que você foi lá se encontrar com o Pablo ter sido daquele jeito tão inesperado, né? Ele não teve preparo nenhum, preparação nenhuma. E o fato também de você nunca ter tido relação com outro homem, né? Porque o meu único homem foi o Henrique, né? Eu nunca tive nada com ninguém, só com o Henrique. E assim, foi algo muito estranho, assim, de repente eu me envolver com outro cara. Tem mulheres que não estão nem aí pra isso, que, sabe, faz de boa. Mas pra mim, ela falou que poderia ter sido difícil por conta disso. E pelo fato também de eu não ter esquecido ainda o Henrique. E ela falou assim pra mim: amiga, eu até me arrependo por ter incentivado você a conhecer pessoa, gente nova, a sair, a se relacionar com outros caras. Eu devia ter percebido que você, que não ia ser fácil você esquecer o Henrique. Mas faz assim, amiga, esquece o Henrique primeiro, deixa o tempo passar, dá tempo ao tempo. Quando você conhecer uma pessoa bacana, né, e tiver realmente apaixonada por ele, aí você vê se você quer ou não. Aquilo que a minha amiga falou fez sentido naquele momento. Eu falei: ai, amiga, deve ser isso, porque eu tava tão desesperada, sabe? Só que ainda aquela sensação de sujeira, de nojo, ficou por um tempo. Mas depois sumiu, né? E hoje, gente, eu não sinto mais isso, né? Eu não sinto mais essa sensação. Hoje eu estou namorando com uma pessoa muito bacana, que me respeita, sabe? Me trata super bem. E com ele, eu não senti isso que eu senti com o Pablo. Depois que a gente se conheceu, a gente se envolveu, a gente se relacionou, e eu não senti nada disso. Foi maravilhoso, sabe? Então, eu fiquei com uma coisinha, uma pulguinha atrás da orelha. E eu acho, até hoje, que o Pablo, ele tem uma energia muito negativa mesmo, gente. Para aquilo ter ficado impregnado. Parece que a energia dele ficou impregnada em mim, uma energia negativa, uma energia ruim, sabe? Depois, eu pesquisando sobre isso, pesquisei várias coisas sobre isso, né? E acho sim que pode ter sido uma energia pesada, uma energia negativa, né? Porque a partir do momento que eu botei os pés no apartamento do Pablo, eu já senti uma coisa pesada, né? E aquilo ficou em mim. Agora, só que eu fico em dúvida, né? Se realmente pode ter sido o meu psicológico ou não, né? Ou pode ter sido energia negativa dele mesmo. O que é que vocês acham? Então, amigos, trouxe pra vocês mais uma história real enviada por escrita. E, gente, nossa, eu não sei nem o que falar, né? Eu acredito sim nessa questão da lei do universo, lei do retorno, né? Energia negativa, energia positiva. Isso pra mim faz sentido, né? Na minha cabeça faz sentido. E eu já acompanho outras youtubers que falam sobre esse assunto, né? Com mais experiência. Eu indico muito aqui também o canal da Silvana Reinica. Acho que é assim que se fala, Reinik ou Reinica, eu não sei pronunciar muito bem. Mas ela fala muito sobre isso, gente. E tudo que ela fala, pra mim, faz sentido, né? Então, nesse caso, eu acho sim que pode ter sido, sim, energia negativa do cara, né? Poderia estar com algum problema, ele poderia ser, não sei, perturbado, não sei, gente. Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham, né? Mas o que a amiga dela falou também faz sentido, né? Na questão do psicológico dela, por ela nunca ter tido envolvimento com outro homem, né? Ela pode ter se sentido culpada, com a sensação de culpa, né? De nojo. Então pode ter acontecido, mas eu quero saber a opinião de vocês. Ela também deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham sobre esse assunto, tá bom? Curta, comenta, compartilha. Se você for novo e caiu aqui de paraquedas, se inscreve, ativa o sininho da notificação na opção todos, para não perder nenhuma história, tá bom, meus amores? E é isso, um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!